Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou continuar aqui no vídeo explicando um pouco sobre a questão de evidências e vidente. Eu só queria dar uma avisinha antes de começar o vídeo, que amanhã provavelmente eu vou participar de uma live do canal do Shaolin. Eu digo provavelmente se não acontecer nenhum imprevisto, né? Nada de errado, tá? Então amanhã eu vou participar de um bate-papo no canal dele, tá? Sobre as falhas do Deus de Israel, é o título que ele colocou na live, tá? Então quem quiser acompanhar, já estou avisando com antecedência, tá? O link está aqui na aba comunidade do canal, mas eu depois vou colocar de novo, tá? Para quem perdeu, porque eu posto outras coisas, acaba ficando para trás, tá? Mas amanhã, 7 horas da noite, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Esses videntes, que nem eu falei no vídeo anterior, as pessoas jogam muito com a probabilidade. Mas eles enganam as pessoas comuns, muitas vezes utilizando a Bíblia. Principalmente alguns pastores, né, que falam que são profetas. Tipo o Malafaia. O Malafaia fala assim: eu sou voz profética, meu irmão. O pessoal gosta quando imita o Malafaia, né? Esquerdopata, canalha, medíocre. Um dia, quem sabe, rola um debate entre eu e o Malafaia. Ia ser um barato. Mas enfim. Agora, será que os profetas viam o futuro? Porque o termo vidente se refere a alguém que está vendo o futuro. Olha, eu vi que vai cair um raio numa árvore na sexta-feira. Ponto. Isso é uma vidência. Agora, será que esse tipo de vidência realmente existe na Bíblia? Porque pastores usam os profetas para respaldar as suas vozes proféticas, tipo a Malafaia. Será que isso existe na Bíblia? Vamos analisar. Aqui eu fiz uma linhazinha do tempo. Aqui é o presente e aqui é o futuro. As pessoas acreditam que o profeta estaria vendo o futuro, mas ele não estava. Por quê? Segundo a Bíblia, o profeta, o que ele estava dizendo era o que Deus ia fazer. Então ele estava aqui no presente falando, ó, Deus vai fazer tal coisa. Isso é ver o futuro? Não. Por quê? Primeiro que isso aqui tinha uma condicional. O que é uma condicional? No caso é o se. Se. Se vocês não se arrependerem e não voltarem para o seu Deus, eu vou levantar o rei da Babilônia contra vós. Então tinha uma condicional. Então isso não era uma visão do futuro. O futuro não tinha acontecido ainda. E outra. Essa coisa que Deus ia fazer, Deus podia deixar de fazer. Deus poderia não fazer. Então o profeta não estava vendo o futuro. Ele estava dizendo o que Deus ia fazer se eles não aceitassem a condição de Deus, e Deus poderia não fazer. Quer ver um exemplo? Ó? Jeremias 25, 11. Eu peguei um exemplo mais fraquinho aqui, mas tem outros, tá, pessoal? Jeremias 25, 11. Vamos ler o que diz aqui. Toda esta terra será reduzida à ruína e desolação, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos. O que acontece, pessoal? Deus falou que se o povo não se arrependesse, os israelitas iam servir o rei da Babilônia por 70 anos. Mas só que eles não serviram por 70 anos. Segundo Daniel 9:2 e 9:24, vamos ver aqui Daniel. Daniel diz assim, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas Escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que é essa que a gente acabou de ler, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. Então, eles iam ficar 70 anos servindo ao rei da Babilônia. Mas quando chega aqui no versículo 24, o anjo fala para ele, ó, fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até o príncipe, 24. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e para a tua cidade santa, para cessar a transgressão e apagar os pecados e para expiar a iniquidade. Então o que era 70 anos virou no máximo 49 anos, que é as 70 semanas de Daniel. Então o que acontece, pessoal? O povo, o profeta, ele falou o que Deus ia fazer, mas Deus não fez, ele reduziu aquele tempo, ele abreviou o tempo para 49 anos. Então se ele tivesse enxergado o futuro, ele teria visto um futuro errado. Ele teria visto literalmente o povo lá 70 anos depois. Só que o povo não estava lá 70 anos depois. Então, isso não é uma previsão, uma visão do futuro. Isso é uma fala do que Deus iria fazer com uma condicionante. Tá bom? Vocês perdoem, eu anotei um versículo errado, eu esqueci de anotar o versículo correto. Mas na Bíblia é comum você ver isso daqui, ó. Deus
se arrependeu do mal que dissera que faria. Então, quando um profeta coloca isso aqui na Bíblia, pessoal, que Deus se arrependeu do mal que ele disse que ia fazer, é porque ele só disse que ia fazer alguma coisa. Mas o profeta não estava vendo o futuro. Ele estava falando, se vocês não fizerem tal coisa, não se arrependerem, não se converterem ao Deus de Israel, Deus vai fazer o mal. E às vezes o povo voltava para o Deus de Israel e Deus se arrependia. Tá bom, eu não vou mais fazer o mal que eu prometi que eu ia fazer. Eu desisti de fazer o mal que eu falei que eu ia fazer. Então isso aqui não é uma visão do futuro. É o mesmo que você falar assim para o seu filho. Se você não estudar e não tirar notas boas nas aulas, nas provas, eu vou te dar uma surra. Você está muito mal na escola. Se você não tirar boas notas, eu vou te dar uma surra. Você não está vendo o futuro. Você não está vendo você batendo no seu filho. Você está fazendo uma ameaça, uma exortação. Ou você melhora as notas ou eu vou te dar uma surra. Se o seu filho melhorar as notas, não vai ter surra nenhuma. Se ele não melhorar, você vai castigá-lo. É claro que isso aí não é uma visão do futuro. Isso é só uma coisa que você está dizendo que ia fazer. A mesma coisa era o ciclo dos profetas. Então, quando eu vejo essas pessoas dizendo que tem visões, sabe, do futuro, assim, eu acho meio estranho. Lembrando que pessoas que eu estou falando, essas que se baseiam na Bíblia, tá? Não, porque o profeta viu isso, o profeta viu aquilo, meu pastor tem voz profética, falou não sei o quê. Nem os profetas da Bíblia tinham visões. Ah, Ronaldo, mas e Daniel? Daniel viu lá os cavalheiros, ele viu não sei o quê, ele viu os animais. As visões de Daniel, pessoal, assim como esses outros profetas que supostamente tinham visões, eram chamados aqui na Bíblia de visões noturnas. Quer ver, por exemplo? Vamos ver aqui Daniel 7. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel estava em seu leito e teve um sonho e visões lhe assombraram a sua mente. Daniel estava acordado? Pessoal, não. Ele estava dormindo e ele teve um sonho. Então isso que o Daniel viu lá de cavaleiros, os 4 animais, as 4 feras, era nada mais, nada menos do que visões noturnas. Eram sonhos. Ele não estava vendo o futuro, ele estava tendo sonhos que depois ele ia interpretar de acordo com o que ele entendia. Assim como José do Egito, Daniel também interpretava sonhos. Então não eram bem visões, como as pessoas falam. Eram visões noturnas, sonhos. O mesmo vale para outros profetas, que nem, por exemplo, Zacarias. Deixa eu ver se eu acho aqui o profeta Zacarias. Zacarias é um dos que mais tem visões aqui na Bíblia, né? Aqui, ó. Versículo 7. No 24º 11º mês, o mês de Sabá, no segundo ano de Dário, a palavra de Yahvé foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Aldo, nesses termos. Eu tive uma visão durante a noite. O que é uma visão durante a noite? É um sonho. Então esses profetas da Bíblia que tinham visões de animais, de cavaleiros, de carros, não sei o quê, a maioria delas eram em sonhos. O profeta não estava acordado. Então tem uma diferença. O profeta tinha um sonho e depois ele tentava interpretar esse sonho através do que ele escrevia no seu livro. É uma interpretação do profeta. Agora, pessoas que dizem que vê um futuro, que profetizam que nesses pastores, mostra isso aqui para o seu pastor. Ó. Não tem nenhum desses profetas que viram o futuro. Tanto que tem na Bíblia profecias que não se cumpriram. Sabiam disso? Que o profeta falou uma coisa e não aconteceu. Por que não aconteceu? Ele não estava vendo o futuro? Não, ele só estava dizendo que Deus ia fazer se, tem uma condicional, se o povo não se arrependesse. Então isso não é bem vidência como as pessoas pensam. Os profetas não eram videntes, tá? Exceto esses que sonhavam, mas eram sonhos que eles interpretavam. Mas os profetas mesmo, eles só transmitiam a palavra de Deus, do que Deus iria fazer se eles não se arrependessem e não se voltassem para o Senhor. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí um videozinho curtinho hoje, só para explicar, para deixar claro essa questão de evidência, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, considera atualizar a página, tá? Ativa também o bendito sininho, que o YouTube ultimamente anda bem bugado, tá? Então, para a pessoa saber que o canal fez um novo vídeo, tem que ativar o sininho, às vezes nem com isso vai, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.